Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma Quinta de Histórias de 2026, que essa Quinta de Histórias, ela nasceu presencialmente dentro da sala da Unipaz São Paulo, Universidade Internacional da Paz de São Paulo, em 2019 e em 2021 se tornou o espaço-tempo do encontro na Roda da Rede, porque a gente acredita na construção da cidadania planetária ecologada, na tessitura de uma comunidade global com consciência de pertencimento, em consideração a todas as expressões de vida, na partilha de experiências inspiradoras, porque a gente reconhece que a escuta e a partilha de histórias possibilitam superar barreiras criadas pelas diferenças culturais, ideológicas, que existem na mente da humanidade. E conforme a nossa querida amiga, educadora, terapeuta e contadora de histórias, Célia Gomes, que já esteve aqui com a gente no Quinta de Histórias, o que seria do nosso oceano interior sem as histórias e as suas narradoras de histórias? O que as histórias representam para as águas profundas do nosso ser e para o equilíbrio do cosmos? Hoje conversamos e vamos escutar o arquiteto e carnavalesco Murilo Lobo, histórias que desfilam da criação à narrativa visual na avenida. Seja muito bem-vindo, Murilo. Oi, Laura. Obrigado pelo convite. Feliz de poder partilhar a minha história. Também acredito que partilhar histórias torna a vida da gente muito mais rica e abre caminhos para a gente pensar novas formas e novos caminhos para seguir na vida. Sem dúvida alguma. Gratidão imensa. Eu vou contar só rapidinho um pouco, apresentar o Murilo. Não é à toa que a gente tem o mesmo sobrenome, nós somos uma parte de uma grande família que vem de músicos, de artistas e de jornalistas, nossos pais são primos. E como é que é a história do Murilo? Ele é um arquiteto renomado, e aí ele vem de uma família de apaixonados por samba e carnaval. Ele cresceu escutando samba de raiz, marchinhas e vendo seus pais confeccionarem fantasias para todos os folhões de blocos do carnaval do nosso querido Clube Banespa. E aí ele entrou para o carnaval como integrante e depois diretor já da ala na Sociedade Rosas de Ouro, E desde 2018 é carnavalesco na Escola do Grupo Especial Estrela do Terceiro Milênio, localizada na Zona Sul de São Paulo. Em suas trilhas, e as trilhas são cheias de histórias legais, ele agrega referências e conhecimentos da sua profissão como arquiteto um pedaço do ano e com os elementos que ele compõe a plástica de um projeto de carnaval. Querido Murilo, eu preciso deixar registrado uma coisa, que a voz masculina mais linda que eu já escutei na minha vida, ao vivo, era a voz do seu pai. Então, é uma honra estar aqui com você, lembrando toda essa trajetória. Querido, primeira pergunta que a gente começa, a quem você é grato? Ou ao quê? Eu acho que tem uma mulher que eu tive o privilégio de conhecer, de partilhar 20 anos da minha vida com ela, e ela me deu a mão, assim, me fez atravessar outros caminhos, me fez ver que a vida era muito diferente do que eu a imaginava. Me fez perceber que tinham coisas que eu tinha que deixar para trás, pesos que não eram meus, crenças que não eram minhas, comportamentos que não eram meus. E isso fez toda a diferença na minha vida. Acho que ela me ajudou a estudar outras religiões, outras filosofias, me empurrou para terapias, e isso mudou completamente o Murilo que está hoje aqui na tua frente. Uau, que lindo, que lindo. E como é que aconteceu essa tua trajetória de arquiteto para carnavalesco
E emendando essa pergunta, o que é ser, afinal, um carnavalesco? Qual que é o seu trabalho? Então, eu acho que essa paixão, né, pelo carnaval, sempre habitou o meu ser. Desde, como você contou aí, participando de bailes, de matinês, de bailes de clube, o carnaval de salão, até o dia, aos 15 anos de idade, que eu resolvi ir à Avenida Tiradentes e assistir um desfile de escola de samba. E ninguém quis ir, eu fui sozinho e me apaixonei por aquele universo. E a partir dali, daquele ano, eu comecei a assistir muito frequentemente os desfiles ao vivo, muitos anos vendo São Paulo, depois fui assistir desfiles no Rio de Janeiro. Isso sempre me encantou, estudando os enredos, estudando o que as escolas iriam apresentar, e até o dia em que eu entrei para a arquitetura e comecei a deixar de ver pessoalmente, mas passei a assistir por televisão. Mas sempre apaixonado, e parava aqui 2 noites assistindo, ou 3 noites assistindo direto os desfiles, sempre muito apaixonado por isso. A vida minha caminhou para a arquitetura, eu me formei em arquitetura, trabalhava em arquitetura, eu sempre gostei muito de trabalhar com arquitetura, até o dia em que, fazendo um trabalho nada a ver, um trabalho com o terceiro setor, musical, eu dirigia um conjunto vocal de mais de 70 vozes, tudo mais, e aí a gente foi se apresentar numa abertura de um palestrante num clube de campo aqui em São Paulo, e as pessoas do clube de campo se apresentaram para mim, disseram que era um clube muito pequeno, com muito poucos sócios, mas que eles eram muito animados, e que tinha uma ala no Rosas de Ouro, e eu falei, nossa, adoro carnaval. E aí eles disseram, é verdade, então toma uma fantasia para você desfilar com a gente. E assim eu fui inicialmente como desfilante para a Avenida. Mas logo, acho que no primeiro ano, assim, eu fui proativo que sou, assim, já comecei a ajudar a amarrar as pessoas, a ajudar as pessoas a se vestirem, tá? No ano seguinte, eu acabei me tornando um dos chefes dessa ala, fiquei como chefe de ala durante alguns anos, e comecei a frequentar a Sociedade Rosas de Ouro, as reuniões, e entender um pouco esse universo de produção do carnaval. Até o dia em que a vontade do carnaval que estava lá atrás começou a surgir mais forte para mim, e vai pintar uma oportunidade de eu ser o carnavalesco. O que é ser o carnavalesco? O carnavalesco é o grande contador da história. Eu escolho o tema que vai para a avenida, eu faço a sinopse de enredo, né, que conta como isso vai ser apresentado, eu faço a montagem da escola, o que vai ser apresentado em alas, o que vai ser apresentado em alegorias, em carros alegóricos. Eu sou a pessoa que dou o atendimento aos compositores e dou todas as instruções para que eles possam construir a música, o samba enredo, né, o samba de enredo. Então, esse é um concurso grande, eu dou esse atendimento. Depois eu desenho todos os figurinos que vocês vão ver, todas as alegorias que vocês vão ver, faço todas as peças piloto de cada uma dessas fantasias, os tecidos, as texturas, as cores, os galões, tudo que vai nessa fantasia. E depois, especificamente o meu trabalho, envolve o gerenciamento de produção desse carnaval, que começa normalmente em final do mês de julho, a produção, e vai terminar às vésperas do carnaval. Então, é isso que eu faço. Das coisas, acho que mais gostosas, que tem muito a ver com a temática de vocês, é escolher a história que eu vou contar. Por que falar sobre um assunto? O que eu quero dizer para essa comunidade, né? Porque eu represento uma comunidade do extremo sul da cidade, comecei com a Rosas de Ouro, que era a Zona Norte, depois fui para a Unidos do Peruche, como carnavalesco, já também na Zona Norte, depois fui parar na Estrela do Terceiro Milênio, que é o extremo da Zona Sul. Então, eu sempre, quando chego numa escola, eu tento entender quem são aquelas pessoas, qual a história que essa história já viveu e já contou nos seus carnavais, e vejo que o mundo talvez esteja precisando ouvir ou refletir, e tento trazer luz a um tema através de um desfile carnavalesco. É curioso que, para todo mundo que eu conto como é o desfile, assistindo, eu vou contando, essa ala significa isso, esse carro é isso, a história fala sobre isso, as pessoas sempre me falam, Laura, que o espetáculo é muito mais interessante do que elas poderiam imaginar. E realmente é. É muito lindo ver um desfile de escola de samba, uma temática sendo apresentada e defendida artisticamente, né, num momento mágico, que é o único momento que você junta lá quase 3.000 pessoas, entendeu? Para estarem juntas, desfilando, cantando, contando e se emocionando, né? Porque não tem como tirar a emoção de um espetáculo carnavalesco.
Com certeza, e eu fico imaginando como é esse processo, né, complexo de escolher o tema, e aí eu botei uma foto aqui de você pesquisando, né, que eu gostei demais dessa foto, você não me mandou essa foto, mas eu achei essa foto numa rede, eu falei, gente, é isso, então as pessoas acham, tive uma ideia, e aí vai, e aí, eu acho que é um carro assim, não, é um projeto de arquitetura que anda e que conta histórias, porque a arquitetura conta histórias, né? Eu tinha feito também, durante a execução da minha faculdade de arquitetura, eu fiz um curso muito interessante de interpretação para cantores e de produção de espetáculos musicais, com Miriam Muniz, que a Miriam era uma grande atriz e era diretora de O Falso Brilhante, da Elis Regina. Então, assim, eu consegui entender como é que se montavam espetáculos. E com isso, eu juntei, então, a questão da criação, porque, de certa forma, o arquiteto é um artista multidisciplinar, e ele pode atuar em muitas áreas. Então, criar coisas, defender ideias, já era uma coisa que a arquitetura já tinha me trazido. Agora, o show mesmo, eu fui aprender com Miriam Muniz, e depois, no carnaval, juntei todas essas informações para poder propor algo. Eu digo que eu sou uma antena parabólica, sabe? Eu ando o ano inteiro plugado, olhando as coisas que o mundo está me mostrando, no cinema, no teatro, na literatura, tudo assim, eu estou o tempo inteiro ligado de que algo pode me chamar a atenção, algo pode ser interessante. Então, o primeiro carnaval, por exemplo, que eu apresentei, como carnavalesco, porque eu fui voluntário durante muitos anos, fui uma pessoa que escrevia enredos para um outro carnavalesco, depois fui assistente dele, então tem toda uma trajetória de doação, né, e de troca, de você estar lá no meio aprendendo, porque eu tinha o ofício de arquiteto, tinha o ofício como produtor cultural, mas eu não tinha experiência carnavalesca, e eu tive que me jogar dentro de um barracão e entender como é que se produziam as coisas, com que tipo de materiais, então foi um processo longo. Mas a escolha do tema foi curiosa. Meu primeiro carnaval que eu assino, eu havia assistido um desenho franco-suíço chamado Kirikou. E super famoso. E eu assisti esse desenho e falei, gente, essa lenda é tão bonita, né? Falar sobre transformação, né? De transformação da dor, da gente olhar uma pessoa que sofre e tentar tirar a dor dela, porque isso muda a vida dela e muda a nossa vida junto com ela. E aí eu transformei esse enredo em Carabá, que era o nome da grande feiticeira, e o Menino de Coração de Ouro, que é um menino que vai se aventurar para poder tirar o espinho que estava nas costas daquela mulher e que fazia ela ser tão amarga, tão má. E aí a maldade não existe, né? Era uma criação. Então, eu levei isso para dentro de uma escola de samba e apresento para a comunidade, conto essa história e trabalho com eles essa temática através de espetáculos teatrais, de exibições do próprio filme, né, da animação, e fazendo eles entenderem que aquela escola de samba que eles amavam era como se fosse essa feiticeira que estava adoecida. E nós tínhamos que tirar aquele espinho que estava cravado em suas costas para que tudo florescesse. E a gente estreia com esse carnaval, e a escola estava há muitos anos no acesso, e eu estreio vencendo com ela e levando a escola para o grupo especial. Então, a partir daí, a minha paixão de falar de temas que realmente possam transformar as pessoas de algum jeito, né? Isso foi uma coisa que me perseguiu durante muito tempo. Então, na minha estreia, eu falei sobre essa transformação. No ano seguinte, eu fiz a cidade de Salvador, eu fiz 100 anos do samba, aliás. Aí fiz uma grande homenagem aos 100 anos do samba, uma pesquisa louca, incrível, que era bonito de resgatar como tudo isso nasceu, né? Como esse ritmo fluiu, como esse ritmo musical se tornou a cara de um país, sabe? Porque ele representava a nossa cara. E quais são as facetas do samba? O samba de roda, o samba canção, o samba de break, todas as suas vertentes, até chegar ao samba enredo. Então, quanta coisa eu aprendi lendo, buscando essas informações, e quanto eu ensinei para a comunidade que eu representava e para o público em geral. Foi muito lindo esse desfile também. E aí, no ano seguinte, eu já fui contar a história da cidade de Salvador,
A cidade de Salvador não tinha sido ainda enredo, a Bahia já muitas vezes, mas a cidade de Salvador não, e a história de Salvador era incrível, era maravilhosa, começava de maneira poética, né, com um português naufragando ali na Baía de Todos os Santos, e aí ele atira para fugir dos indígenas que eram canibais, e aí eles entendem que ele era um deus e dão a ele uma índia como presente. A primeira brasileira que vai ser levada para a Europa, sabe assim, apresentada à corte europeia como a primeira pessoa do Brasil. Mas, na verdade, quem amou ele demais foi a irmã dessa índia, que era Paraguaçu, né, e a irmã que se apaixonou chamava-se Moema. E Moema, tão desesperada quando ele parte com a irmã para a corte europeia, ela vai a nado atrás desse navio e se deixa afogar nas espumas do mar e transforma o mar da Bahia nos verdes olhos da cor de Moema. Então eu começo de maneira poética esse desfile para depois falar de tantas coisas que Salvador nos trouxe, sabe assim? Então sempre é uma viagem cultural, sempre traz alguma coisa para as pessoas pararem e pensar, nossa, que valor que tem o nosso povo, a nossa cultura, né? Hoje um momento tão feliz, né, com o Brasil ganhando o Globo de Ouro, né, um filme pernambucano, né, você fala, gente, é isso, esse Brasil tão diverso, tão diferente, poder ser apresentado de várias formas, inclusive através do carnaval. Então, vou sempre caminhando assim até, a gente fez um desfile muito lindo, depois eu fui para a Estrela do Terceiro Milênio. Não, eu fiz mais um ainda na Peruche, o último foi Salvador. Aí eu vou embora da Peruche e vou para uma outra comunidade, agora no extremo sul, que é a Terceiro Milênio, uma escola que estava no acesso 2, lá atrás. Então eu voltei para trás, eu estava no grupo especial, eu fui lá para trás, num grupo de dificuldade, de tudo muito mais complexo de produzir, mas eu fui atendendo um pedido de um presidente da Liga das Escolas de Samba para justamente trazer a escola até o grupo especial. Sim. E em 4 anos a gente chegou fazendo também enredos lindos. O primeiro enredo que eu fiz lá, eu fiz um enredo sobre a coruja, sobre o significado místico da coruja e nas mais diversas culturas, o que ela significa no mundo todo. Foi muito gostoso, até chegar à coruja do Grajaú, porque o mascote da escola de samba é a coruja, e aí eu fechava com a coruja, o que significava a coruja para o povo do Extremo Sul. E depois fui fazer um tema sobre coragem, gestos de coragem que mudaram a história da humanidade. Foi uma pesquisa incrível também, conhecendo tantas pessoas incríveis, de Copérnico, sabe assim, aos tempos atuais, a Malala, enfim, coisas incríveis que a gente vai descobrindo ao longo da vida, para falar que era preciso na vida ter coragem, sabe? E a escola tinha que ter um gesto naquele momento de coragem, e a escola fazia um manifesto por todas as crenças, por todas as cores e por todos os amores, né? Então foi muito bonito esse desfile que a gente veio falar sobre coragem. Depois, no ano seguinte, eu tinha ido, olha que louco, como a minha vida é louca, eu tinha ido até Parintins para conhecer o Festival Folclórico de Parintins. De lá do norte do país, vem 80% da mão de obra que produz o carnaval, tanto paulistano quanto carioca. Nossa! Né? E eu fiquei curioso, falei, como assim? O Parintins é uma ilha no meio do Amazonas. Uma ilha, como que uma ilha pode gerar tantos artistas? E quando eu fui ao festival, eu descobri a potência do estudo da arte. Há muitos anos atrás, havia ido um quase padre para lá para cuidar de uma doença pulmonar e resolveu montar uma escola de arte naquela ilha para os curumins. E começou a ensinar escultura e pintura. E eles avançaram de tal forma, até de forma muito autodidata, que criaram um dos maiores festivais folclóricos do mundo e tem escolas de arte até hoje lá. Então, assim, pai ensina para filho, que ensina para neto. Então, você tem lá escultores, pintores de arte, serralheiros, todos aqueles movimentos feitos com traquitanas, feitos dentro do festival folclórico por pessoas de uma ilha no meio do Amazonas, entende? Então, assim, eu tinha que contar na avenida esse case, sabe? Eu tinha que falar sobre o poder do ensino da arte, né? Porque hoje em dia as escolas perderam isso, né? Você não tem mais ensino de arte em escolas, na infância, nada disso. Então, assim, veja como isso transforma. Né, muito, muito. Você imaginar que Parintins, certamente Parintins seria uma ilha no meio do nada, assim, fadada a ser uma cidadezinha pequena, e de repente é polo
de artistas, muitos artistas valentinenses foram para a Europa, expõem fora, sabe? Então, assim, é de uma genialidade e a transformação da vida de um povo através da arte. Eu contei essa história na Avenida, né? Foi muito legal contar a história dessa fundação dessa cidade, do poder da arte, da criação do festival folclórico, enfim, foi um desfile muito, muito lindo. E aí, no ano seguinte, Laura, eu vou falar sobre mulheres. Contar a vida de 10 mulheres super importantes dentro do movimento do samba e descobrir que todas elas foram transgressoras, que todas elas foram mulheres que enfrentaram a família para poder exercer a sua arte, seja como compositoras ou como cantoras. Mulheres que enfrentaram o machismo, e aí a gente teve a felicidade de ter um samba enredo muito lindo, né, que dizia que o lugar da mulher é onde ela quiser, sabe? E foi um desfile, assim, muito cheio de emoção. Eu abro esse desfile com uma grande gaiola, uma gaiola de 8 metros de altura, mas dentro dessa gaiola não tinha um pássaro, tinha uma cozinha dos anos 60, com uma mulher ali toda vestidinha, bonitinha, obedecendo seu marido e lhe servindo a janta. E chega essa mulher, olha pelas janelas dessa gaiola e vê essa escola de samba e ela quer ir para a festa e ele tenta impedi-la, mas ela joga ele para trás, abre essa gaiola, tira sua roupa, vira uma passista e vai para o chão. E nesse chão vai acontecer um embate. Esse homem vai atrás dela e puxa ela pelo cabelo para ela voltar para dentro do lar, enfim. E as pessoas, as mulheres no desfile gritavam Lei Maria da Penha nele. Então era uma coisa tão bonita de você ver acontecendo, porque tocou a todas as mulheres. Emocionante. Até alguns homens vieram conversar comigo e dizer, eu sou filho de mãe solteira, eu vi muito a minha mãe naquele desfile, sabe? Assim, a força da mulher, das mulheres transgressoras que fizeram história enfrentando sociedade, enfrentando tudo, sabe? Assim, era tudo contra. Mulheres que começam em 1900 com Chiquinha Gonzaga e vai chegar até Alcione, enfim. Então, assim, passando por muitas vidas, muitas histórias lindas de enfrentamento e de muita coragem. Então, cada ano você vê, olha quantas coisas diferentes eu já falei. Fico imaginando o tempo e como é que você dá uma luzinha, eu acho que lógico que não deve dar de uma vez só, vai vindo, aí você fala assim, bom, agora eu vou mergulhar nesse túnel da pesquisa e escolher 10 mulheres corajosas, né? Como é que é isso? E ler muito, né? Porque assim, quando eu começo a pesquisar um universo, eu começo também a conhecer este universo, que para mim, às vezes, eu conheço muito superficialmente. Então, eu começo a aprofundar essa pesquisa e buscar literatura, e buscar documentários, e isso vai, uma coisa vai me levando a outra, que vai me levando a outra, que vai... Até que o momento que eu falo assim, eu tenho. Então, assim, existe um momento que eu digo que é muito prazeroso, e também existe um momento de angústia, sabe? Você fala, meu Deus do céu, eu preciso encontrar, mas eu sou canceriano, né? Então eu sou um cara dos sentimentos. E aí a coisa tem que me arrepiar primeiro, né? Tem que bater dentro de mim, assim, muito forte, para dizer, é isso que eu quero dizer, é disso que eu quero falar. E aí eu consigo seguir adiante. E depois desse desfile das mulheres, foi um desfile que a gente fez, na verdade, no Acesso 1 já, assim, ganhamos o Acesso 1, direito de desfilar no especial no ano seguinte, mas que todos diziam que se tivesse no especial seria um momento maravilhoso e seria campeã do mesmo jeito. Então, marcou a vida e a história da escola. Pela primeira vez ela tinha feito um desfile com temática, com samba, um momento histórico acontecendo nesse desfile da Milênio lá. E aí eu segui com eles para o especial, e aí eu estava tão feliz, Laura, tão feliz assim, que eu quis falar sobre o humor. Eu quis falar sobre um tema que chama Me Dê Sua Tristeza que eu transformo em alegria. E aí fui contar a história dos grandes comediantes, desde o cinema até os tempos atuais, né? Até os memes da internet, enfim. Foi uma viagem pelo humor, também uma coisa deliciosa, cheio de convidados especiais, o desfile, e trazendo essa leveza para as pessoas, e fazendo as pessoas verem quanto é tão mais leve a gente entender o mundo e as questões dele através do riso, sabe? Sim, de leveza, sem agressão, apenas rindo das nossas tolices, das nossas bobeiras, dos erros que a gente comete na vida com leveza. Foi muito, muito especial para mim também. E que também é revolucionário, né, Murilo? É muito revolucionário o humor. E levar a vida no bom humor é muita sabedoria.
E energia de nhaca. E ele é curativo, né? O humor é curativo, né? Isso. Assim, eu sempre comento assim que o que faz hoje eu sou casado já faz 10 anos de novo, assim, e aí o que faz a relação ficar muito legal é o bom humor. Sem Sabe? dúvida. É aquela coisa de quando você está mais irritado, que você responde de um jeito mais áspero, a pessoa fala, sentiu uma certa pontinha aqui de agressividade, mas não pode ser. Você é uma pessoa tão maravilhosa, não sairia isso de você. Você já ri, entendeu? Você já desmonta e vambora, entendeu? Então, o humor tem esse poder, né, de transformar. Então, eu gostei muito de poder falar sobre esse tema. E já no ano seguinte, assim, buscando outros temas diferentes, eu um dia comecei a pesquisar uma coisa sobre tambores, sobre atabaques, como foi, deixa eu ver esse universo. E aí, nessa pesquisa, eu encontrei um sarau de uma mulher do candomblé, chamada Vovó Cici, e ela é de Salvador, e aí eu vi ela contando a história da criação do mundo na versão iorubá, num sarau nas ruas de Olinda. E ela vai ter um trabalho muito maravilhoso, porque ela é discípula de Pierre Verger, né? Pierre Verger, aquele grande fotógrafo que foi para a Bahia, que se tornou um babalorixá, até que fez um trabalho de reconexão dos cultos em África, em Cuba e no Brasil. E interligou essas três nações, assim, com uma pesquisa fotográfica maravilhosa. E ela era a mulher que conseguia dizer para ele que cultos ele tinha fotografado, o que era aquele cerimonial. E ela conseguiu ajudar a catalogar toda a obra dele, trabalha ainda no Instituto Pierre Verger, ela tem 84 anos de idade, e trabalha com crianças. Ela conta, ela se junta com crianças carentes de Salvador, e é uma contadora de histórias. Então ela pergunta, que história vocês querem ouvir hoje? Ela conta assim a coisa, né? A menina fala, eu quero ouvir uma de princesa. Ela fala, você sabia que esse continente enorme aqui, ele se chama África, e nesse continente tem uma grande princesa do mar que se chama Iemanjá, e começa a contar a história do orixá para as crianças. Então, assim, é muito lindo. E eu fiquei absolutamente impactado com aquela mulher, contando a história da criação do mundo através da versão iorubana, mas com uma linguagem simples, como se fosse para as crianças. E aí criei o enredo. Vovó Cici conta e o Grajaú canta o mito da criação. E aí trouxe isso para a Avenida com a visão que ela apresentou. Então, para uma escola que não era uma escola de pessoas tradicionalmente dentro do candomblé, uma escola muito mais com pessoas ligadas a outras facetas da religião, não, que é muito comum o pessoal do samba ser muito ligado ao candomblé, mas lá Milênio não era o caso. Mas foi um jeito respeitoso de trazer o tema, e as pessoas abraçaram, sabe? E quando ela veio, ela trouxe de Salvador para ela vir conhecer a quadra, para ela vir entender o processo de criação do carnaval, foi um momento tão de luz, tão magnífico, das pessoas respeitosamente saudando esta senhora, sabe assim, uma senhora da paz, assim, uma coisa tão bonita, que ela virou um mural lá na frente da escola. Lá tem um mural do Centro Cultural. Hoje ela está lá pintada num grande grafite, vou citar lá, porque ela ficou no coração das pessoas. Então, ser a pessoa que escolhe esses temas, sabe assim, que viaja nas possibilidades de fazer as pessoas pensarem e sentirem o mundo com a sua diversidade, com a sua grandeza, é maravilhoso. E aí saí de Vovó Cici e venho para contar a história do movimento LGBT. Algo nunca feito no carnaval. Foi o ano passado, foi 2025, né? Foi espetacular poder fazer isso, poder conversar com a comunidade sobre a questão da diversidade. Muitas mães me procuravam, às vezes, porque assim, eu tive que fazer muitas apresentações deste enredo, contando as histórias que a gente ia apresentar para toda a comunidade. Certamente eu fiz mais de 40 apresentações temáticas para que todo mundo que chegasse entendesse. Eu levei para conversar com a comunidade as mães pela diversidade, as mães pela resistência, o Minha Criança Trans. A gente conheceu o universo dessas pessoas, sabe? Sem julgar, apenas de ouvir as histórias. A gente fez letramento LGBT para as pessoas saberem se comunicar com os outros, saber respeitar as identidades. Então, a gente discutiu banheiros,
sabe assim, como fazer com os banheiros, onde está a violência. Então, era muito legal, porque para muito além do carnaval, Nossa, era uma transformação. E a gente via, às vezes, algumas pessoas emocionadas. Um dia eu estava contando a história do enredo e tinha uma senhora assim, e ela chorando, e eu contando e ela chorando. Eu sei que às vezes a gente vai contar um tema, é muito emocionante mesmo, mas ela estava demais, sabe assim? Eu falei, nossa senhora, está passando por alguma coisa. No final, ela veio me dar um abraço e ela falou: o meu filho acabou de se revelar para mim. E eu estou muito emocionada. E eu disse para ela: abrace, acolha, você vai ser tudo para ele vai ser tudo para você. Sabe? Então, assim, esse poder de uma, de duas, de 10, a gente teve um pastor, olha que louco essa história, Laura, nos procurou um pastor evangélico que ficou sabendo da temática, querendo desfilar, porque ele tinha uma filha trans, e ele queria desfilar na escola. Sabe? E ele veio, a Globo até entrevistou ele, foi muito lindo poder ver isso, sabe? Assim, aquele homem ao lado da mulher, da esposa dele e a filha, sabe? Assim, desfilando o orgulho deles de ter a filha como ela é. Então, isso é um respeito, né? Isso é respeito. É uma coisa... Nós somos diversos, é uma ilusão, né? Nesse processo da construção do tema LGBT, eu quis fazer um setor todo com pessoas LGBTs. Eu queria as vozes da verdade ali. Então, eu não queria ninguém vestido de sapatona, eu queria as sapatonas lá, sabe assim? Elas tinham que estar lá no desfile cantando a sua verdade. E a gente chamou essas pessoas, essas comunidades, eu fui a bares, eu fui a praças, eu fui a festas, eu fui divulgar esse enredo e fazer esse chamamento para as pessoas virem. E aí, ao conhecer as pessoas, você ouvia histórias incríveis. Tinha uma menina trans que contou, claro, que ela foi abandonada pela família, acabou vivendo numa casa de acolhimento, e aí ela se formou nessa casa de acolhimento, e depois de formada ela conseguiu um emprego, ela trabalha com uma espécie de uma ambulância, uma espécie de atendimento médico, que vai às periferias para falar sobre a prevenção e tratamento do HIV/AIDS. E ela sai às 5 horas da manhã da casa dela para encontrar todos os parceiros, os enfermeiros, tudo mais, para ir aos lugares, e sai 5 horas da manhã. E ela diz que quando ela vai pelas ruas, muitas vezes as pessoas que estão saindo das noitadas, jogam garrafas nela. Ela mostrou os cortes que tinha no braço de garrafas jogadas. Então, essas histórias impactavam a mim, impactavam a quem eu contava, entende? Assim, porque o mundo pode ser muito diferente, né? Pode ser muito diferente. Nossa. E a ideia deste enredo era trazer exatamente isso, sabe? Uma reflexão de que, puxa, olha que bonito cada um ser o que é. Deixe viver, né? Deixe cada um viver. Então, e se colocar a serviço, né? E se colocar a serviço do outro e da outra, né? Gente, que coisa linda. E é um mundo que existe, né, Murilo? Que a gente não vê tantos nas redes, né? E é um mundo que existe, ele só não faz muito barulho, né? Porque... Eu acho que a gente hoje, com as redes sociais, a gente vive bolhas, né? Você tem alguns assuntos, aquilo fica aparecendo para você, parece que só existe aquilo ou aquela verdade. Então, quando você começa a pesquisar, e no caso eu, como contador de história, eu tenho que ficar pesquisando coisas, vão surgindo coisas, eu falo, gente, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Né? Você vai puxando, vai puxando. Era incrível, incrível. Eu contava a história, e uma coisa que é surpreendente para mim, é da chegada dos portugueses aqui. Há cartas, né, há registros dos portugueses contando quando chegaram aqui, encontraram mulheres indígenas vivendo com mulheres indígenas, homens indígenas vivendo com homens indígenas. E eles não eram apartados, entende? Então, assim, o verdadeiro paraíso, ele já existia. É a moral cristã que vem aqui, sabe, trazer o pecado, trazer uma série de coisas que transformam essa sociedade. Então, quando a gente vê muito isso, né, nos jornais, de o pastor, o padre, enfim, as coisas que surgem, né, das hipocrisias, você fala, é isso, as pessoas não deixam as pessoas serem quem elas são, elas tentam lutar contra tudo isso e ficam sozinhas e uma hora ficam expostas a isso. Então, é isso. Foi um momento lindo, eu trouxe muita verdade para a Avenida nesse tema, as minhas baianas falavam sobre acolhimento de mãe, e como é importante o acolhimento de mãe. As mães... Como é que você enxerga uma ala de baianas
se transformando em acolhimento das mães, né? Como é que enxergar isso, Murilo? Eu fiz uma fantasia muito bonita, com todas as cores, todas as formas de amar, com os corações multicoloridos, e elas traziam bebês no colo, sabe? Porque acolhimento de mãe transforma. A maioria das pessoas LGBT, o pai não fica, sabe? Na família, ele vai embora. Ele vai embora e quem fica é a mulher, é a mãe que fica segurando a família, sabe assim, e dá esse afeto. E isso faz uma diferença gigante na vida das pessoas. E aí eu quis trazer para dentro da ala também a voz da verdade. Então, no meio do meu desfile, quando você vê, existe lá a mãe, não está fantasiada de baiana, de mãos dadas com seu filho ou com sua filha. Na camiseta da mãe está escrito tem orgulho de ser sua mãe, e na do filho está escrito tem orgulho de ser seu filho, ou sua filha. Então, quando isso passava pela avenida, Laura, sabe, você via as pessoas aplaudirem, chorarem, sabe assim? Era uma catarse bonita de ver, porque o bem tem esse poder, né, amigo? O amor tem esse poder. Sem né? dúvida. Então, poder fazer isso, poder mostrar um desfile como esse, para mim, foi histórico, foi transformador, e para a comunidade do Grajaú também foi. E hoje os LGBTs estão voltando para a escola e querendo desfilar porque foram bem recebidos, porque foram acolhidos, sabe? Nossa, Murilo, é um movimento. Desculpa te interromper, mas eu preciso te interromper, porque é um movimento que você provoca, né, nessas histórias, nessa pesquisa, né? É um movimento que é uma educação planetária, é uma educação humana, graças a Deus, fora da escola, de escola regular, né? Mas é uma educação linda, porque vai transformando as pessoas, a cabeça das pessoas, porque a guerra só existe na mente das pessoas. Essas fronteiras, né? Não tem fronteira, né, Murilo? E por isso chama escola de samba, entendeu? Por isso chama escola de samba. Não chama clube do samba, entendeu? Clube do carnaval, chama escola de samba. Escola de samba, claro. Murilo, e assim, eu queria muito saber, porque eu tenho um carinho muito especial pelo tema que você escolheu para esse ano, 2026, como e por que você escolheu Hoje a Poesia Vem ao Nosso Encontro, que para mim é uma das grandes, lindas, uns lindos poemas do Paulo César Pinheiro, que é da música, um trecho da música A Viagem, que para mim é um poema maravilhoso, e cada vez que eu tenho uma idade eu releio, porque é lindo. Uma viagem pela vida e obra do poeta das canções, Paulo César Pinheiro. Por que você escolheu? Como é que você chegou? E eu já vi uma foto com ele. Gente, que bacana você trazer esse cara para a avenida. Que máximo! Poeta vivo, né? Eu estava em casa e Alex, que é meu companheiro, falou um dia para mim assim: você já ouviu essa música? Era uma música que fala sobre o final do mundo, as forças da natureza, em que fala sobre o poder do sol destruindo tudo, as ervas daninhas tomando conta, tudo mais, mas no final a natureza ressurgia, porque ele traz uma luz de esperança sobre esse renascer, mesmo em cima de escombros e de lixo, né? É o que diz a canção. E aí ele falou: você percebeu atenção que essa letra é um enredo por si só? E eu falei: deixa eu ouvir. Eu já tinha ouvido Clara Nunes cantar isso várias vezes, mas assim, a gente não se toca às vezes do sentido completo, né? Você gosta de um trecho, gosta do refrão, enfim. E aí, falei: de quem é a canção? Do Paulo César Pinheiro. Acontece que eu tinha ido assistir Clara Guerreira Musical, e que aparecia a figura do poeta, porque Paulo César Pinheiro foi casado com Clara Nunes. Casado. E aí, eu falei: peraí, deixa eu olhar esse poeta, esse compositor. E aí comecei a pesquisar a vida dele, comprei uma biografia que tinha sido lançada, assisti um documentário, e aí, Laura, ele é compositor, pelo menos de 10 das músicas mais queridas da minha vida. E a gente se lembra muito de quem interpretou as canções, mas a gente se esquece de quem as compôs. E não haveria interpretação se não houvesse criação. Então, os compositores eu vou dizer assim, eles são
artistas sempre deixados muito em segundo plano. E eu falei, não, quero falar de um compositor, quero homenagear a todos, quero alertar as pessoas sobre a importância da gente ver quem é que compôs a obra, para, numa homenagem através da vida e obra de um deles, mas a minha homenagem é a todos eles de alguma forma. E aí, aquilo foi me encantando. Quanto mais eu lia da história dele, essa música que você se referiu, Viagem, eu me lembro de sua mãe cantando isso. Que era uma das vozes que eu mais amo na vida, assim, era o canto de sua mãe, sabe? Assim, eu me lembro de dormir muitas noites nos sofás das serestas, onde sua mãe cantava e meu pai, e ela cantava Viagem de uma maneira muito linda, muito, muito linda. E essa música é muito importante, ela é a abertura do meu desfile, porque o Paulinho, aos 13 anos de idade, olha que história linda, aos 13 anos de idade, ele vai passar as férias na casa dos avós em Angra dos Reis. O avô, um pescador, a avó, uma índia guarani, então gente muito simples. Uau. Mas ele amava aquele contato com a natureza. E numa certa noite, ele acorda com uma angústia no coração gigantesca. E ele vai para fora da casa, olha a lua espelhada assim no mar, olha para dentro da casa e vê papel e lápis. Senta na mesa e começa a escrever, e escreve a poesia de Viagem. Né? Oh, tristeza me desculpe. Com quantos anos? Com 13 anos. 13 anos de idade. Arrepiei. Gente, porque precisa ter muita sabedoria fora, conectada com o cosmos, para escrever uma letra dessa. Ele fala que essa emoção que ele sentiu nessa noite, a noite que ele acha que ele se sagrou poeta, ele nunca mais sentiu na vida toda de maneira tão intensa. E é uma canção linda, né? Uma canção linda. E eu faço, vocês vão ver no meu próximo carnaval, meu Abre Alas, são essas nuvens claras, que ele fala, senta nessa nuvem clara, minha poesia anda, se prepara. Eu vou trazer essas nuvens claras, esse menino sentado no alazão da noite, buscando a estrela guia e espalhando música no ar. Então, essa é a nossa abertura do Carnaval de Paulo César Pinheiro. E aí, eu fui descobrindo coisas da vida dele. É uma vida muito rica, é um cara que se meteu dentro das bibliotecas, porque assim, ele compõe Viagem, depois ele compõe uma série de canções com o mesmo parceiro, e esse parceiro, Mauro, ele era primo de Baden-Powell, e Baden já famoso, Baden já fazendo coisas na Europa. Num desses retornos de Baden, numa dessas festas familiares, né, eles apresentam as canções que eles tinham feito, o primo de Baden junto com Paulo César Pinheiro. E Baden fica impressionadíssimo com a maturidade das letras. Ele fala, mas quem é que compôs essas letras? E ele fala, ele. Paulinho tinha 14 anos. Ele fica chapado de ver aquele menino falando, 14 anos, como que pode? E ele adota o Paulinho e começa a levar ele a shows, a bares, ele ficava escondido nas cozinhas quando baixava o juizado, enfim, ele ia se ambientando. Até que aos 16 anos de idade, Baden traz uma canção que ele recolhe na Bahia, lá em Salvador, um refrão, na verdade, um trecho de uma canção popular, que diziam ter sido escrito por Besouro Cordão de Besouro Mangangá, que era um grande capoeirista, um mito de um capoeirista lá de Salvador, que dizia, quando eu morrer, me enterrem na Lapinha. Culote, paletó. E aí ele mostra isso no Paulo César Pinheiro e pede para o garoto fazer a letra de Lapinha inteira. Ele escreve essa letra e Paulinho vai escrever essa canção num festival internacional só de grandes nomes convidados. E quando ele chega lá para escrever Lapinha, com parceria com Paulo César Pinheiro, as pessoas perguntam, mas quem é Paulo César Pinheiro? Ele falou, é um novo compositor, mas aqui é um festival de consagrados, melhor você fazer de novo com Vinícius, porque ele era parceiro de Vinícius, olha, de um grande poeta. Baden era parceiro de Vinícius. E aí ele fala, não, se eu não puder botar essa canção, nem vou participar. E eles acabam se dobrando, escrevem a canção, Elis Regina e os originais do samba defendem a canção e ganham o festival. E aí, a partir daí todo mundo olha para esse poeta. Todo mundo olha para ele e fala, gente, quem é esse cara? E ele percebe que ele não tinha repertório para poder ir além. Então ele se mete dentro de bibliotecas e vai ler toda a obra da literatura nacional.
Suassuna, Guimarães Rosa, Machado de Assis, para poder ter universo, para poder sair fazendo. Ele tem números superlativos, mais de 2.000 canções, 1.500 gravadas, mais de 500 intérpretes gravaram Paulo César Pinheiro. Então, assim, é de uma grandiosidade esse poeta espetacular, espetacular. E eu tive esse privilégio de propor para ele esse enredo, de vê-lo aceitar, porque ele é carioca, né? Até imaginei, eu sei que você gostaria que fosse uma escola carioca, mas aqui a gente já fizemos aqui Alcione, a Mangueira depois de uns anos fez, já fizemos aqui a Lindo Cruz, depois a Império fez, então não tem problema, isso uma coisa não anula a outra. Ele falou, não, São Paulo foi muito importante na minha vida, muito importante na minha vida, e eu quero sim que seja feita essa homenagem. Então, a gente está fazendo hoje a poesia vem ao nosso encontro, uma viagem pela vida e obra do poeta das canções. Meu Deus! Murilo, a gente tem uma seleção de fotos que você me enviou, essa não, você não enviou, mas você tem, deixa eu só pegar aqui, só um minutinho, remover do estúdio, vou botar aqui, trazer, só um minuto. Enquanto a gente está conversando aqui, eu vou trazer algumas fotos e a gente você vai falando, você já falou bastante sobre a tua trajetória, e que nossa, daria uma enciclopédia, né? E você falando, daria uma enciclopédia, tanto virtual quanto em papel. Mas o que você está colocando de pesquisa sua, e também quando você conta essa história do Paulo César Pinheiro, para mim ele já tinha nascido um cara que tinha estudado milhões de lugares, enfim, ele foi buscar a sua experiência, se aprofundar nos livros. E essa é uma grande preocupação que a gente tem hoje, porque essa segunda geração que não está evoluindo, né? Aqui no Brasil, a gente está com uma involução, são duas gerações que, através de alguns parâmetros, né, elas têm uma grande dificuldade de leitura, elas não leem, não têm compreensão leitora, que é compreender aquilo que lê, e hoje, no mundo das IAs, isso é uma coisa muito fundamental, talvez a tecnologia tenha nos trazido de volta a nós mesmos, né? nos trazer profundamente, não estou fazendo aqui apologia ao IA, pelo contrário, eu estou fazendo, a IA é IA, o que a gente faz com ela é outra história, mas a gente precisa ter todo uma sabedoria, todo um estudo, toda uma vivência, e ter lido muito, e ter convivido muito com pessoas para saber escolher o que eu quero e o que eu não quero. Né? Esse discernimento. E aí você vem me contar que vem contar para nós que Paulo César Pinheiro devorava, né, bibliotecas, porque, gente, uma pessoa que escreve Viagem aos 13 anos, e, por favor, quem não conhece ainda, que vai nos assistir em algum momento, que não conheça, vá buscar Viagem, Paulo César Pinheiro, e quem compôs a melodia, você lembra, Murilo? A melodia é Mauro Duarte. Mauro Duarte. Então, gente, busquem. Então, assim, como é importante a busca de pesquisa, que não só a internet, mas vai atrás de livro. Então, eu falei da falta de leitura, falta de compreensão leitora, ou seja, você não compreende aquilo que você está lendo, você não faz leitura em voz alta, então você não tem cadência, você não aprende ritmo, e o ritmo faz parte da vida. E, além do mais, você entra no mundo da imaginação, você se conecta, né? A literatura, a poesia, que é extremamente revolucionária, te conecta a mundos que o mental não te conecta. Então, eu queria muito que você falasse sobre isso, de como é mergulhar nesse universo, né? E produzir tudo isso. Você vai buscar referências, você não fica só
sentado no computador, né? Sim, Você vai sim. ler como a gente precisa, como é recado que você pode dar para essa turma, assim, volta para ler, né? Vai ler um bom livro, né? Vai... Experimentem, se permitam, né? Eu acho que é bem isso, assim, quando eu mergulho na leitura, é um momento mágico, né? É um momento em que depois de um tempo você faz... Ai, o que eu fiz assim? Desculpa, você não tá... Desculpa, tirei você sem querer. Volta. E a gente entra naquele universo e começa a imaginar essas cenas e começa a imaginar aquelas emoções. É muito forte a leitura para mim. E é fio condutor, né? Porque depois de ler tudo que eu leio, eu escrevo aquilo que eu quero dizer sobre aquilo. Então, se eu não tenho conhecimento da palavra, do sentimento, eu não tenho como transpassar isso. Não adianta eu colocar na IA. Muitas pessoas às vezes me apresentam, eu falo, olha, eu quero te apresentar um enredo, mando uma sinopse, eu falo, gente, lá veio a IA, né, aqui, ó. Falta você conhecer, porque você tem que somar. Eu adoro poder usar a IA quando eu estou escrevendo alguma coisa e dizer, me ajude a dizer de uma outra forma isso. Como poderia... Mas assim, eu estou guiando ela, não é ela me guiando, entendeu? Não é ela fazendo por mim, é eu, na verdade, à frente. Então é muito rico quando você tem isso. E as pessoas têm falado muito a respeito disso, né, sobre o conhecimento de quem faz o pedido, né, de quem está conduzindo o processo. Sim. E isso, a leitura, a pesquisa, às vezes até em documentários também, eu vejo muitos documentários, porque isso me interessa muito, e é muito rico. Eu lamento mesmo essa urgência, sabe, misturado com um pouco de preguiça dessas novas gerações, assim, de se enriquecer com o tempo, achando que está perdendo tempo. Não, não estamos, não. Não estamos, não. Quando a gente lê, é extremamente enriquecedor e isso me traz instrumentos para poder conversar, para poder falar com pessoas, para poder contar histórias, né? Porque não são histórias minhas, são histórias de outros, mas eu conto com o meu jeito, com a minha magia, com a minha emoção, sabe assim, que é adquirida por tudo isso que eu já vivi, que eu já li, que eu já conheci, que eu já me emocionei, sabe, que eu já chorei, que eu já ri, sabe, que me tocou profundamente para poder tocar o outro, né? Então, há um universo da leitura desconhecido da grande massa das pessoas ainda, né? Ainda. Murilo, a gente está mostrando algumas fotos aqui, e eu gostaria, em uma entrevista, eu vi você, ou escutei você falando sobre como uma pessoa ajuda o outro no desfile, enquanto tudo está acontecendo, e também na avenida. Conta um pouco esse senso de comunidade. É muito interessante, porque imagina você juntar quase 3.000 pessoas que nunca estiveram juntos, e naquele momento, aquelas pessoas são os grandes artistas do espetáculo. O que eu tinha para fazer, eu fiz. Então eu chego ali na beirada da entrada da avenida, entendeu? E eu entreguei para eles. Para mim é muito emocionante, claro que eu estou vendo pela primeira vez todas as pessoas reunidas, fantasiadas, enfim, os carros na sequência, é muito mágico tudo isso. Mas para eles também é muito importante, porque quem brilha, quem dá vida àquela história, àquele momento artístico, são eles. Então, você vê muita emoção nas pessoas. E, às vezes, elas não sabem lidar com essa emoção, sabe? Você precisa ir lá e dar um aperto de mão nela, sabe assim? Força, segura, sabe assim? Canta com o coração. Porque eu também digo uma coisa, né? Nós que temos esse universo musical tão forte, né, dentro da gente, primeiro você sente dentro de você, depois você solta a voz, né? Não é um mantra, assim, um mau sentido do mantra, né, da repetição, sem sentimento, assim, que as pessoas acham que é assim. Não, é um sentir e aí o expressar, né? Só que no caso do samba enredo é musicalmente. Então eu digo para eles, abram os seus corações para dizer esta mensagem. Vocês estão ali como instrumentos de quem vai levar ao outro. E se você olhar nos olhos da plateia e cantar com verdade, ele vai sentir o que você está sentindo.
Então, a gente se apoia, a gente ajuda as pessoas todas a se vestirem, a se arrumarem, sabe assim, a estarem prontas para entrar em cena e damos aquela força, aquela energia, porque é uma coisa muito contagiante, né? O tambor tem esse poder, né? Assim como tem para as culturas indígenas, os chocalhos, né? Sabe, para o samba, os tambores, 240 ritmistas batendo aquilo, sabe assim, é uma coisa que toca no seu coração, sabe, que a pulsação vai, acelera, sabe assim, é muito, muito louco. A energia da hora, a energia bate, a onda bate no corpo e faz assim, uau, vibra, né? Quem nunca viveu uma experiência dessa tem que viver um dia uma coisa dessa assim, porque vai dizer, gente, é para além do que a gente imaginava. O pessoal acha que é uma festa só, que é uma coisa de um oba, não é um oba-oba, não. É um momento de muita emoção, um momento de contar agora a história para os outros, né? Sai da escola e vai para o público de alguma forma, através da voz, da energia, da movimentação, do sorriso, do olhar de quem está apresentando. Aí a minha comissão de frente do ano de Carabá, que falava sobre transformação, eram borboletas, eram bailarinas fazendo a transformação, né, da vida, essa coisa que você deixa para trás, um casulo, né, algo que não lhe serve mais e pode voar, né? E é o que está acontecendo esse ano, né, para a gente... Oh, meu Deus, de novo. Desculpa aí, de novo. É o que está acontecendo, a gente está vivendo um novo ano, né? Essa é a coruja do terceiro milênio? Essa é a coruja. Ela está no Abre Alas esse ano, que a gente falava sobre o símbolo da coruja nas mais diversas culturas, aí estava se falando sobre a coruja grega. Muito lindo. E o tamanho dos carros alegóricos é uma coisa descomunal, hein, Murilo? Como é que se confecciona tudo isso? É muito louco, porque a gente tem que fazer em partes, né? A gente tem que atravessar a cidade com uma alegoria, quando estava no acesso, 4,5 metros, quando está no especial, 7,40 metros. Só que os carros chegam a 15 metros de altura. Então é um Lego que você vai montando lá durante a semana pré-carnaval para montar o carro inteiro, né? São toneladas de ferro, muitas esculturas. Esse ano, esse carnaval do Paulo César Pinheiro tem 132 esculturas feitas em ferro ou em isopor, com pintura de arte, com forração. Vocês deslocam para lá o carro um pouco antes, mas já com tudo? Como é que se transporta do assim, lá para a Zona Norte? Graças a Deus, né, o Estado, a Prefeitura investiu e fez o que a gente chama de Fábrica do Samba. É um complexo com 14 galpões gigantescos, onde a gente produz, todos nós lado a lado, todas as escolas que estão no grupo especial. Essa Fábrica do Samba está a 5 minutos do AMB. A gente atravessa uma ponte e já cai lá. Então, isso facilita muito a nossa produção e o nosso transporte. Hoje não tem mais transporte pela cidade, né? Só para você ter uma ideia, a Liga das Escolas de Samba, ela tem 14 escolas no especial, 8 no acesso 1 e 10 no acesso 2. E aí depois você tem os grupos de bairro, escolas de sambas de bairro, tem mais de 60 entidades carnavalescas de escolas de samba em São Paulo. Claro que a estrutura melhor é dada ao grupo especial, são essas 14 escolas do grupo especial, que eu faço parte hoje com a Milênio, e a gente trabalha, para você ter uma ideia, eu começo lançando enredo mais ou menos em começo de maio, e saio desenhando e produzindo tudo, e reproduzindo depois todas as fantasias, até mais ou menos a véspera do carnaval. Eu tenho hoje 78 pessoas trabalhando no barracão, entre costureiras, aderecistas, carpinteiros, marceneiros, ferreiros, escultores, pintores de arte, decoradores. Então, movimenta uma grande cadeia produtiva. Esse desfile que você está vendo aí são os 100 anos do samba. É o compositor abrindo o coração e saindo notas musicais bem na minha comissão de frente, né? São os instrumentos do samba que estão aí à frente, apresentando a festa. Muito lindo, muito lindo. Então, graças a Deus, temos essa estrutura incrível que nos ajuda, e a gente parte, eu vou sair agora, eu desfilo dia 14, né? Eu saio dia 4, com 3 alegorias do barracão, vou para um terreno ao lado do AMB, começo as montagens lá, e no dia 9 saio com outra parte, e com os quadripés alegóricos, tudo mais, para montar. Então, a gente trabalha cerca de 10 dias montando tudo até as alturas finais, dando acabamento nos carros, né?
Nossa, Murilo, enquanto eu vou passar a próxima, a minha pergunta. Aqui a gente caminha em trilhas, né, nas histórias. Algumas vezes vocês tiveram que mudar de rota na trilha? Já esse ano mesmo, do Paulo César Pinheiro, aconteceu isso. Nós havíamos decidido, a comunidade tinha pedido para fazer o tema de um compositor e cantor de samba, que já faleceu. E, no fim das contas, eu fiz o trabalho, eu escrevi o enredo, eu pesquisei e tudo mais, mas a negociação não deu certo, porque a família se dividiu, algumas pessoas queriam dinheiro para que fizesse o tema, o presidente até aceitou pagar o valor, mas depois eles queriam mais, aí o presidente ficou louco e falou, não quero mais fazer esse tema, e acabou, e eu perdi todo o trabalho que eu tinha feito. Mas, na verdade, eu acho que era o destino fazendo a gente dar meia volta e chegar em Paulo César Pinheiro. Assim, era alguma coisa especial que eu tinha que chegar ali, e aí estou muito feliz de fazer Paulo César Pinheiro. É um presente para nós. Murilo, estamos conversando aqui há 1 hora e eu ficaria muito mais, e eu tenho 2 perguntas para você, para a gente ir caminhando para o final. Sim. Qual é a contribuição que você sente que esse seu trabalho faz para o planeta, e esse trabalho do olhar do arquiteto, que conta histórias em movimento emocionantes na avenida, né? Qual é a contribuição para o planeta e qual é a tua ressonância interior com relação a tudo que você já viveu desde 2016, não foi? Não, desde 2014, 2015. Qual que é a tua ressonância, o grande aprendizado, a grande ressonância para o planeta, né? E todo esse aprendizado, se você pudesse resumir assim em 1 minuto. Eu acho que eu acredito nos pequenos gestos, sabe? Naquela coisa que você faz, e se você faz com verdade, aquilo reverbera, né? Me vem sempre aquela imagem daquela pedrinha que se joga no lago, né? E aí a onda vai crescendo, vai espalhando. Eu acho que construir através de uma arte, né? Porque o carnaval é uma arte, a arte carnavalesca. Através de uma contação de história, a criação temática de uma música, de uma melodia que vai conduzir, né? Essa história, através de um espetáculo visual que faz sentido, que é pertinente, que tem afeto no fazer, né? Quantas mãos tocam uma fantasia antes dela ser entregue a um componente, sabe? Quantas horas de trabalho, quanta dedicação, quanto capricho, né? E aí, estar ali naquele momento, ter trabalhado com essa comunidade anteriormente, feito ela conhecer coisas novas, pensar coisas novas e talvez aplicar em suas vidas, isso é muito transformador. E é talvez pequeno, pensado como o planeta como um todo, mas eu acho que é assim que se muda o mundo, sabe? Assim, de alguma forma, nos pequenas transformações para que as pessoas queiram estar envolvidos com coisas melhores, queiram estar dentro do mundo das artes, queiram estar do lado de uma vibração bonita, boa, de luz, assim, de energia, de verdade. Então, eu acho que essa é a minha contribuição. E ela não se cessa. Eu acho que eu sou um grande aprendiz, sabe, Laura? Eu sou um carnavalesco que começou tardiamente, porque eu tenho muitos jovens, né? Eu comecei já com mais idade, mas acho que é muito legal porque eu trouxe uma maturidade para essa busca, para essa conversa, para essa história, para criar um carnaval com uma assinatura muito minha, mas com a certeza de que o meu objetivo lá é tocar as pessoas, né? Nosso samba enredo diz que ninguém faz samba se não for para emocionar. Eu digo que eu não faço carnaval se não for para emocionar. Uau, uau, uau. E aqui é uma última visão que a gente tem, depois a gente vai passar mais em outro momento, que é a visão da arquibancada para a avenida, né? Olha a altura desse carro alegórico, essas cores, Nossa, eu fico imaginando, é uma coisa... Eu já fui uma vez, imagina, na década de 80, na avenida em São Paulo, na Tiradentes, quando antigamente era na Tiradentes,
é uma coisa muito emocionante. O corpo fica assim, numa vibração que é muito forte. Eu fico imaginando você que todo o ano inteiro, né, sente isso, porque tem os ensaios e tudo mais. Conta para nós, quando é que a Terceiro Milênio vai desfilar? Nós vamos, sei lá, no sábado de carnaval, seremos No dia sábado. 14, seremos a quinta escola a entrar na avenida, por volta de 2h30, 15 para as 3. E quem puder assistir, quem puder estar lá, é muito diferente estar lá. E olha que você foi na década de 80, amiga, tá muito diferente, muito estruturada, muito bacana, tá muito bacana ir ao AMB assistir um espetáculo desse. A minha filha sempre vai, minha filha não é sambista, ela é roqueira, bem roqueira, assim, daquelas músicas de gritaria, assim, eu falo, Ju, como é que você pode ouvir isso? E ela dá risada. Mas ela sempre vai assistir, ela está ou num camarote ou na arquibancada, e ela faz questão da gente se olhar, e a gente se olha, e a gente sempre chora, sabe, assim, porque, para mim, eu vivi a emoção de produzir tudo isso ao longo de um ano todo, mas aquele momento é muito além do que eu posso imaginar, sabe, como emoção. E eu me alimento disso, eu me alimento dessa emoção, assim, é muito rico estar ali, viver aquele momento, o ano do humor, que coisa linda, a gente mostrando a Idade Média, e todas as esculturas que você está vendo aí são de grandes comediantes brasileiros, né? Então, a Rainha da Corte, o Bobo da Corte, eram réplicas, como se fossem bonecos de Costinha, de grandes comediantes. Chico Anísio era o rei, Dercy Gonçalves estava aí como uma das damas, Zezé Polessa, Zezé Macedo, aliás. Então, assim, é muito especial, amiga, é muito especial poder fazer esse trabalho. Eu sou muito feliz por ter migrado, porque eu acabei deixando a arquitetura mais de lado e fui para o carnaval, porque realmente ele me toma um ano inteiro de trabalho, mas eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz de trabalhar com isso, assim, é muito, muito, muito enriquecedor para mim. E é revolucionário, né, Murilo? É muito revolucionário. O carnaval, essa visão do carnaval, porque a gente tem a visão do turista, ok, que está tudo certo, mas essa visão de como se coloca uma escola de samba na avenida para contar a história, oh, meu Deus, é muito, 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 muito lindo. Eu te agradeço demais, demais, demais. E dia 14, e depois eu vou conversar com você, que eu gostaria muito de poder assistir um ensaio, que eu acho um ensaio também uma coisa maravilhosa. E é aqui no Grajaú, não é um ensaio ou é lá na fábrica? Sim. Não, é na quadra da Escola de Samba no Grajaú. A gente vai fazer um ensaio técnico, que é um ensaio feito no Sambódromo, que vai ser sábado agora. Eu vou te mandar depois o link do ensaio, se você quiser comparecer lá para você ver. Você vai conhecer o Sambódromo de São Paulo e já ver a Terceiro Milênio ensaiando. Pois é, esse sábado eu estou trabalhando, eu trabalho muito no final de semana. É a jornada do Enneagrama em São Paulo, mas eu ainda vou conseguir ver vocês, com certeza, e quem sabe dia 14 de fevereiro eu esteja lá também. Murilo, eu queria também deixar registrado que nas nossas rodas, nas rodas dos adultos, que eram seu pai, minha mãe e a Miriam também, que era outra lobo também, no violão e na voz, você era a única criança que eles deixavam cantar. O resto não podia. Então, e uma voz linda, linda, linda. Você ainda canta? Então, amada, tem uns 15 ou quase 20 anos que eu tive um câncer de tireoide. E aí eu tive que fazer um esvaziamento. Anos depois, ainda persistia, eu tive que fazer um maior esvaziamento, e aí afetou minhas cordas vocais. Então, eu não canto mais, mas eu estou feliz que estou vivo e está tudo certo, sabe assim? Então, foi um tempo lindo da minha vida, e está tudo certo, e eu não canto mais. Eu tenho dentro de mim muitas lembranças dessas sereces, das vozes dessas pessoas, como disse a voz da sua mãe, que para mim
eu amava ouvir ela cantar, então era uma coisa muito especial para mim. Nossa, a gente teve uma infância maravilhosa, com certeza, rodeada de alegria, rodeada de muita música e de viagens, encontros, enfim, e tudo em casa ou no clube, era muito, muito bem. Querido, o que você deseja para as pessoas nesse 2026? Eu desejo que elas encontrem um caminho de afeto, sabe? Muita questão de afeto. A gente precisa se olhar com um olhar mais afetuoso, sabe? Assim, é muito surreal o momento que nós estamos vivendo agora, invasões, sabe? Essas coisas que você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo com o mundo, né? Nos assusta muito. Mas eu acredito na força da arte, na força do afeto, do amor, sabe? Da aceitação, da riqueza. Quem já viajou o mundo, quem já pôde estar fora, viu quantas coisas lindas tem cada país, cada cultura, sabe? O que você falou, quebrar as barreiras, quebrar as divisões, entender o mundo como uma grande humanidade, e diferente, mas iguais como seres humanos. Eu desejo isso, que o mundo pare um pouquinho e fale, peraí, o que nós estamos fazendo, né? Para que tudo isso? Para onde isso vai nos levar? Querido, super gratidão pela participação. Gente, é gravada, porque, claro, ele vai ao ar dia 29 de janeiro, pelo canal do YouTube da Todos os Cantos, que é por onde eu me expresso na cidadania planetária ecologado, um mundo sem fronteiras. Ecologado porque é uma atitude, um selfie ecológico, onde a gente estiver nesse planeta e no cosmos. Murilo, querido, um grande abraço, um lindo carnaval para vocês, e eu acho que eu vou assistir vocês ao vivo, tá bom? Valeu, obrigado pela oportunidade de te ver e de conversar com teu público aí. Muito lindo. Querido, sinta-se abraçado com muito carinho. Gente, Quinta de Histórias, o Espaço-Tempo na Roda. Uma vez por mês a gente traz uma pessoa, um ser muito especial para partilhar histórias que mexem no coração da gente. Até!